Imagine um nascer do sol pintando o céu com tons de esperança. Uma metáfora visual para reverter o pré-diabetes de forma natural. Eu sou um médico e vou guiá-lo, passo a passo, em uma jornada de redescoberta do seu corpo. Esqueça as pílulas e as dietas restritivas. Vamos explorar os segredos que a natureza nos oferece. Você sentirá o frescor de alimentos que nutrem, o calor do sol em sua pele, a energia renovada em cada movimento. A cada etapa, desvendaremos como pequenas mudanças podem gerar transformações gigantescas, afastando o risco de doenças futuras e abraçando uma vida plena e vibrante. Prepare-se para testemunhar a força do seu próprio organismo em ação. Uma história de cura escrita por você mesmo, com a minha orientação. Talvez você esteja se sentindo confuso com os resultados de exames recentes, ou talvez uma voz interna insista que algo não está bem. O termo pré-diabetes pode ter soado como um alarme silencioso, uma sombra pairando sobre o seu futuro. É compreensível sentir-se apreensivo, talvez até um pouco assustado. É uma condição que, se não abordada, pode evoluir para diabetes tipo 2, com todas as suas complicações associadas. Mas quero que você saiba logo do início que essa não é uma sentença. É um chamado à ação, uma oportunidade de reescrever a narrativa da sua saúde. Muitas vezes, quando pensamos em reverter condições de saúde, nossa mente dispara para cenários de intervenções médicas complexas, restrições severas e uma batalha constante contra o corpo. A ideia de dieta evoca imagens de privação, de contagem obsessiva de calorias, de alimentos sem graça que nos deixam com fome e frustrados. E a palavra remédio pode sugerir uma dependência perpétua, uma muleta que nos impede de caminhar com nossas próprias pernas. Se você se identificou com esses pensamentos, saiba que você não está sozinho. Essa é a narrativa predominante que nos é apresentada. Mas e se eu lhe dissesse que existe um caminho diferente? Um caminho mais gentil, mais integrado e, ironicamente, mais eficaz a longo prazo. Este não é um script sobre como apenas gerenciar uma condição. É sobre como florescer apesar dela, e mais importante, como usar o poder inerente ao seu próprio corpo para reverter o curso. Vamos nos afastar da ideia de uma batalha e abraçar a colaboração. Seu corpo é um sistema incrivelmente inteligente, projetado para se curar e se adaptar. Nosso trabalho junto será desbloquear esse potencial adormecido, nutrindo-o com o que ele precisa e removendo os obstáculos que o impedem de funcionar em seu auge. Pense nisso como redescobrir uma linguagem antiga que seu corpo sempre falou, mas que talvez tenhamos esquecido de ouvir em meio ao barulho da vida moderna. A jornada que proponho aqui é uma exploração de como os alimentos que escolhemos podem ser nossos maiores aliados, não inimigos. Uma exploração de como a luz do sol, muitas vezes vista apenas como um elemento externo, na verdade desempenha um papel vital em nossos processos internos. Uma exploração de como o movimento, longe de ser uma obrigação árdua, pode se tornar uma celebração da capacidade do nosso corpo. Não se trata de perfeição, mas do progresso. De entender que cada pequena escolha, cada passo consciente, constrói um alicerce sólido para uma saúde duradoura. O pré-diabetes, em sua essência, é um sinal de que seu corpo está lutando para processar o açúcar no sangue de forma eficiente. A insulina, o hormônio que ajuda a transportar o açúcar do sangue para as células, para obter energia, está começando a perder sua eficácia, um fenômeno conhecido como resistência à insulina. No entanto, essa condição não é uma rua sem saída. É um ponto de inflexão onde a intervenção certa pode não apenas parar sua progressão, mas também reverter o processo, restaurando a sensibilidade à insulina e devolvendo seu corpo a um estado de equilíbrio saudável. E a beleza de tudo isso é que as ferramentas mais poderosas para essa reversão estão ao nosso alcance, acessíveis e naturais. Este é o começo, o prelúdio de uma história onde você é o protagonista e a cura é uma conquista pessoal, guiada pela sabedoria da natureza e pela ciência que ela sustenta. Prepare-se para se surpreender com o que seu corpo é capaz de fazer quando lhe damos as condições certas. Vamos começar a desvendar o segredo juntos. A resistência à insulina, que é o coração do pré-diabetes, não é uma sentença imutável.
Em vez disso, podemos vê-la como um chamado para reajustar a comunicação entre suas células e a energia que você ingere. Pense nisso como um sistema de entrega de pacotes que está começando a falhar. As mensagens insulina chegam, mas as caixas glicose não estão sendo recebidas eficientemente pelas casas-células. O resultado é um acúmulo de pacotes na rua sangue, o que, com o tempo, pode causar danos. A boa notícia é que podemos otimizar essa logística sem a necessidade de novas infraestruturas complexas, mas sim refinando os processos existentes. Um dos pilares dessa otimização reside na qualidade no momento da nossa nutrição. Em vez de focar em o que não comer, vamos direcionar nossa atenção para o que escolher para nutrir. Alimentos integrais, ricos em fibras, como vegetais folhosos de diversas cores, frutas com casca e sementes, agem como um desacelerador natural. As fibras retardam a absorção de açúcares, permitindo que o sistema de entrega da insulina funcione de maneira mais suave e menos sobrecarregada. Considere, por exemplo, a diferença entre um pão branco refinado e um pão integral com grãos. O primeiro causa um pico rápido de glicose no sangue, exigindo uma resposta insulinêmica intensa. O segundo, graças à sua composição fibrosa, libera glicose de forma gradual, promovendo uma curva glicêmica mais plana e amigável para suas células. Além disso, a forma como combinamos os alimentos em nossas refeições desempenha um papel crucial. Incluir uma fonte de proteína magra e gorduras saudáveis em cada refeição pode transformar a maneira como seu corpo processa os carboidratos. Por exemplo, adicionar abacate ou algumas nozes a uma salada de frutas ou um filé de peixe grelhado a uma porção de quinoa e legumes. Não apenas aumenta a saciedade, mas também modera a liberação de glicose. Essa abordagem sinérgica garante que a energia seja liberada de forma constante, evitando os altos e baixos que estressam o sistema endócrino e contribuem para a resistência à insulina. Outro aspecto fundamental, muitas vezes negligenciado, é a hidratação. A água é o solvente universal do nosso corpo, essencial para inúmeras reações metabólicas. Uma hidratação adequada não só auxilia na digestão e na absorção de nutrientes, mas também ajuda a diluir a concentração de glicose no sangue. Imagine o sangue como um rio. Quando o volume de água está baixo, a concentração de substâncias dissolvidas aumenta. Manter-se bem hidratado, preferencialmente com água pura, é uma estratégia simples, mas poderosa para otimizar a fluidez sanguínea e facilitar o trabalho da insulina. Agora pense em como essa compreensão se aplica quando você se depara com um prato de comida. Em vez de se sentir culpado por escolher um carboidrato, pergunte-se: como posso equilibrar isso? Adicionar uma porção generosa de vegetais, uma fonte de proteína e uma gordura saudável transforma uma refeição potencialmente desreguladora em uma oportunidade de nutrição equilibrada. Essa mentalidade de adição e equilíbrio, em vez de restrição, é a chave para uma adesão sustentável e prazerosa. Por conseguinte, a reversão do pré-diabetes não se trata de seguir um regime rigoroso e punitivo, mas sim de cultivar um relacionamento mais consciente e nutritivo com a comida. É sobre entender que cada garfada é uma escolha que impacta diretamente a forma como seu corpo funciona. Ao priorizar alimentos integrais, combiná-los estrategicamente e manter uma hidratação consistente, você está ativamente reeducando suas células e restaurando a sensibilidade à insulina. Um passo de cada vez. À medida que desvendamos as camadas dessa jornada de redescoberta, percebemos que a transformação que buscamos reside na harmonia. Não se trata de uma batalha travada contra o corpo, mas de uma aliança forjada com ele, nutrida por escolhas conscientes e pela sabedoria inerente aos ritmos naturais. As reflexões que compartilhamos até agora tecem uma tapeçaria onde a alimentação se revela não como um fardo, mas como um ato de profunda generosidade para consigo mesmo. A luz do sol, outrora um mero elemento paisagístico, emerge como um catalisador vital, um lembrete do poder curativo que emana do cosmos e que reside em nossa própria biologia. O movimento, frequentemente visto como uma tarefa árdua, se transfigura em uma celebração da vitalidade, um convite para dançar com a vida em sua plenitude. Ao contemplarmos esses elementos interconectados, uma nova perspectiva se desdobra. É como se as peças de um intrincado quebra-cabeça
começassem a se encaixar, revelando não apenas a imagem completa, mas a beleza e a lógica de cada componente individual. A resiliência do nosso organismo, a sua capacidade inata de se adaptar e se recuperar, torna-se palpável. O que antes parecia uma montanha intransponível, agora se apresenta como um caminho a ser percorrido, passo a passo, com confiança e serenidade. As nuances da nossa fisiologia, as sutilezas de como cada escolha repercute em nosso bem-estar, ganham clareza, permitindo-nos navegar com maior discernimento, refletindo sobre esta caminhada até o momento. É possível sentir a convergência dessas ideias em um ponto central. O poder transformador reside em nós mesmos, e as ferramentas para essa transformação são tão acessíveis quanto o ar que respiramos. A ciência nos oferece o mapa, mas é a nossa intenção, a nossa disposição em abraçar essas práticas, que acende a luz do caminho. A sensação de controle, muitas vezes obscurecida pela incerteza, começa a florescer à medida que compreendemos a influência direta de nossas ações sobre nosso estado de saúde. Essa compreensão não é apenas intelectual, é uma sabedoria que se manifesta em sensações físicas, em um corpo que responde com renovada vitalidade. Nesse ponto de nossa exploração, a antecipação pelo desfecho natural se intensifica. As sementes plantadas ao longo desta conversa estão germinando, prometendo um futuro onde a saúde plena não é um ideal distante, mas uma realidade alcançável. A transição para a fase final da nossa conversa é marcada por uma sensação de clareza crescente, como quando a névoa da manhã se dissipa, revelando a paisagem em todo o seu esplendor. As complexidades que antes pareciam assustadoras agora se revelam como um convite à simplicidade, à reconexão com os princípios fundamentais que regem a vida. Estamos nos aproximando do momento em que toda essa sabedoria se consolida, preparando o terreno para a ação e a celebração da nossa capacidade intrínseca de prosperar. À medida que nos aproximamos do clímax desta jornada, a imagem inicial do amanhecer renasce, não mais como uma promessa distante, mas como uma realidade que desabrochou em seu próprio ser. O pré-diabetes, antes uma sombra preocupante, agora se revela um portal para uma vitalidade redescoberta. Não se trata de uma cura mágica ou de uma intervenção externa, mas da ativação do poder intrínseco do seu corpo, um poder que sempre esteve ali, aguardando o momento certo para ser liberado. As escolhas que fizemos, os alimentos que acolhemos em nossa dieta, a luz do sol que nos aqueceu, os movimentos que celebramos, tudo isso convergiu para um ponto de singularidade. Você em sua plenitude, a verdadeira maestria não reside em seguir rigidamente um plano, mas em internalizar uma nova forma de ser, uma sintonia mais profunda com os ritmos naturais que regem a sua existência. A sabedoria que desvendamos juntos não é um conjunto de regras a serem memorizadas, mas uma linguagem a ser falada, um fluxo contínuo de compreensão e ação. Perceba agora que a força que você buscava não estava escondida em frascos ou em restrições severas, mas sim na sua capacidade de ouvir, de responder e de nutrir. Cada refeição se tornou uma meditação, cada raio de sol uma bênção, cada passo um ato de gratidão pela maravilha que é o seu corpo. O que antes parecia uma batalha árdua contra uma condição, agora se manifesta como uma dança harmoniosa com a vida. A resistência à insulina, um sinal de descompasso, foi gradualmente substituída por uma sinfonia celular, onde a energia flui livremente, nutrindo cada célula com a vitalidade que ela merece. Essa transformação não é um destino final, mas um ponto de partida elevado, uma base sólida sobre a qual você continuará a construir. A beleza desta jornada reside na sua simplicidade intrínseca e na sua profundidade transformadora. A natureza, em sua infinita generosidade, nos presenteou com as ferramentas. Nossa tarefa foi apenas aprender a usá-las com sabedoria e compaixão. O verdadeiro exercício começa agora, na prática diária, na celebração contínua dessas descobertas. Lembre-se da sensação de frescor ao escolher um alimento vibrante, do calor revigorante do sol em sua pele, da energia que pulsa em cada movimento. Essas não são apenas sensações passageiras. São os marcadores de uma saúde que você cultivou, um testemunho do seu compromisso consigo mesmo. A cada dia, você reafirma a sua autonomia, a sua capacidade de moldar o seu destino de saúde
com escolhas conscientes e um coração aberto. A história de cura que você está escrevendo é única e poderosa, e o capítulo mais inspirador ainda está por vir. Abrace esta nova era com gratidão e a certeza de que a vitalidade que você reencontrou é apenas o prelúdio de uma vida plena e radiante.